Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Como vocês devem estar muito bem informados, o Brasil levou penha da Argentina, perdeu de 1-0 em casa, em pleno Maracanã. E o Fernando Diniz aí vem acarretando vários recordes muito difíceis de serem batidos, né? Perdeu já 3 vezes seguidas nas eliminatórias e também perdeu em casa pela primeira vez na história. E foi justamente contra a Argentina, novamente em pleno Maracanã. Essa data FIFA trouxe um cenário muito ruim para a seleção brasileira. Foi terrível, 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 terrível. E hoje eu vou falar um pouquinho disso, né? Falar de algumas coisas que acompanharam o jogo, toda aquela confusão e tal. E é isso, né, mano? Não quero enrolar muito, então bora lá pro que interessa. Como eu já tinha falado, o Brasil está com 3 derrotas seguidas e muito além disso, não ganha 4 a 5 jogos. Foi um empate e 3 derrotas. Está em sexto lugar nas eliminatórias, estando atrás aí de seleções como a Colômbia, a Venezuela, Equador, até atrás do Equador ele está. E assim, mano, é um cenário tenso, é um cenário triste, é um cenário de muita bagunça para a seleção brasileira e é muito complicado. Não estou dizendo que o Brasil não vai se classificar, mas é muito difícil a gente se reerguer em alguns sentidos. O próximo jogo de eliminatórias da Copa é só no final do ano que vem, se eu não me engano, lá para setembro de 2024. Tem um intervalo grande aí e nesse meio tempo nós vamos vai ter a Copa América, vai ter alguns jogos grandes e amistosos, né? Nós vamos enfrentar a Espanha, vamos enfrentar a Inglaterra. São bons confrontos, são confrontos dificílimos, porque as duas seleções estão melhores do que a gente, mas também não digo que é impossível, porque até que pra lá a gente tem algum tempo para pensar melhor nas coisas, tá ligado? A princípio é pro Ancelotti, de acordo com a CBF, mas o Ancelotti já tem até desmentido. Era pro técnico italiano vir treinar a seleção até o meio do ano que vem, justamente na Copa América. Não sei se é antes ou se é depois, acho que é para comandar na Copa América, né? E assim, eu ficaria muito feliz se ele viesse, porque ele é disparadamente o técnico que a gente precisa, né? Eu acho que ele tem o melhor perfil ele tem o melhor perfil para a gente. Todavia eu tô achando muito difícil, primeiro da parte do Ancelotti, que ele vive, como é que se fala? Ele vive querendo fugir do assunto, ele não quer falar, não quer afirmar nada. E algumas notícias que saem por aí, o Real Madrid está tentando negociar uma renovação com ele. Então, assim, o cenário tá bem difícil para o Ancelotti vir pro Brasil. Mas a gente também não pode ficar dependendo muito que ele venha, não podemos nos humilhar para ele. Pois é, entre outros problemas que extracampo que acompanham o Brasil, que eu vou falar mais pra frente, mas vamos falar um pouquinho aqui do jogo. Primeiramente, o jogo era para começar 9h30 da noite, né? Horário padrão aqui do Brasil. Todavia, o jogo atrasou muito por causa de uma confusão que teve entre torcedores argentinos e brasileiros. A organização, não sei se foi do Maracanã ou se foi da CBF, eu acho que foi um pouco dos dois ali, eles não souberam dividir, né? O estádio ficou quase como se fosse uma torcida mista lá dentro, né? Torcedores brasileiros e torcedores argentinos estavam lado a lado para acompanhar o clássico, tá ligado? É óbvio que isso era ruim. Aí chegou a PM, começou a bater muito nos argentinos e separar briga e tal. Teve, se eu não me engano, foram 8 pessoas presas, 8 argentinos presos, se eu não me engano, e 4 hospitalizados. Então, assim, foi uma situação muito séria. E essa confusão é inteiramente culpa nossa, culpa da CBF, da PM do Rio de Janeiro e a organização do Maracanã. Porque assim, quando acontecem esses casos, é padrão de que a confederação responsável do país que recebeu, né, eles sejam cobrados por isso. Então, por exemplo, essa confusão aconteceu aqui em território brasileiro, então a CBF que vai ter que se explicar, vai ter que ajeitar tudo, etc, etc. E uma coisa mais louca que rolou ainda nessa briga foram que os jogadores argentinos foram pra cima, tá ligado? Tem até a cena do Dibu, o goleiro Emiliano Martinez, né, o goleiro da Argentina, ele tentou pegar o cacetete do PM, tá ligado? Porque aparentemente havia parentes dos jogadores argentinos justamente ali onde estava tendo a confusão. Então eles foram lá para tentar parar e tudo. E houve um sentimento muito de revolta contra os argentinos, né? Inclusive com o Messi, que você viu, né? Ele saiu muito puto da vida com aquela cara dele. E depois deu algumas declarações aí. Umas declarações muito anti-Brasil, né? Sobre questão de vir jogar aqui, ser esse perigo todo, etc, etc. Eu também não quero ficar falando muito dessa briga, porque aí eu vou estar levantando muitas suspeitas do que supostamente aconteceu para iniciar essa briga. Algumas fontes dizem que houve ali atos racistas por parte da torcida argentina. Só que, como eu não vi até agora, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, se eu tiver visto alguma coisa eu boto aí. Mas até o momento eu não vi nada sobre isso, né? De uma grande veiculação de mídia. Então eu também não posso sair afirmando um bagulho desse. Todavia, se aconteceu algo assim, também não é de se surpreender. Porque atos racistas vindo da torcida argentina não é mais casos isolados, são casos recorrentes que acontecem aqui na América do Sul. Então assim,
É bem provável, mas eu também não tô afirmando nada porque é tenso eu afirmar um bagulho desse sem uma grande veiculação de mídia pra afirmar isso por mim. Pois é, mas depois de meia hora ali, por volta de 10 horas quase, o jogo iniciou e a princípio foi muito bom pro Brasil. O Brasil, o primeiro tempo quase todo foi bem volumoso, só que esse volume foi muito ruim, ruim pra caramba, tá ligado? Porque, apesar deles estarem marcando muito em cima e a Argentina não tá conseguindo sair bem ali do seu campo de defesa, o Brasil também não conseguia criar jogadas, não conseguia tomar a bola e ficar com a posse de bola. Tanto é que, se eu não me engano, a Argentina terminou com mais posse de bolas, mesmo o Brasil, entre aspas, ser mais volumoso no jogo. E aí a marcação do Diniz estava muito alta, o Gabriel Jesus estava mordendo muito, o Rodrigo, o Martinelli. Se você for pegar um lance do primeiro tempo, tem mais jogadores brasileiros no campo de defesa argentina do que argentinos com a posse de bola no seu campo. Ou seja, tinha ali uma superioridade numérica que é importantíssimo na hora que você for subir em marcação. Mas mesmo assim foi bem inútil, porque o Brasil praticamente não finalizou. Se eu não me engano, só finalizou uma vez num lance de falta do Rafinha, que ele mandou ali perto do gol. Além do mais, os jogadores brasileiros caíram muito na pilha e na mandiga argentina, tá ligado? Em questão de fato, porque o Brasil começou a bater muito nos argentinos. Inclusive o Depou, ele conseguiu rasgar 4 cartões pra cima dele, incluindo um vermelho do Joeliton. Então, assim, o argentino sabe cativar muito bem e o Brasil caiu muito bem nisso também, tá ligado? Só no primeiro tempo foram 2 ou 3 amarelados pelo Depou. Mas os argentinos também não conseguiram fazer nada, o Messi não jogou nada, o Julián Álvares não jogou nada. A zaga argentina tava com muitos problemas, o Depou é horrível, com todo respeito, mas ele com a bola no pé é muito ruim. E aí tava enfrentando muitas dificuldades. Mas fim do primeiro tempo foi isso aí, um jogo muito ruim, um jogo muito brigado, sem muitas chances pra nenhum dos lados. No segundo tempo, o Brasil ele entrou com um volume muito parecido com o do primeiro. Todavia com aquela mesma história, não conseguia finalizar com perigo. Exceto por um lance onde o Gabriel Jesus driblou, cortou e conseguiu tocar pro Martinelli que saiu cara a cara com o goleiro. Só que eu acho que o Martinelli, ele sentiu um pouco, né? Ele saiu ali cara a cara com o goleiro, ele olhou pra bola, não olhou pra cima, não viu o que ele poderia fazer e ele simplesmente olhou pra bola e chutou de primeira. E aí o Dibu fez uma defesa razoavelmente fácil, né? E aí o Brasil perdeu a sua melhor chance no jogo enquanto ainda estava 0 a 0. Posteriormente, num lance de escanteio ali batido pelo Lo Celso, o Otamendi subiu lá pro terceiro andar e fez gol de cabeça contra o Brasil. E o final do jogo foi esse, né? 1 a 0 pros hermanos, com o Brasil indo para sexto colocado nas eliminatórias da Copa com apenas 7 pontos. Uma situação extremamente ruim, uma situação extremamente difícil e extremamente... qual a palavra? Nossa, esqueci a palavra. É extremamente alguma coisa. Mas enfim, e agora? Quem é que é o culpado dessa fase horrível da seleção? Será que é o Diniz? Será que são os jogadores? Será que são os jogadores que jogam no Brasileirão convocados para representar a seleção? Como eu já falei, eu não gosto do trabalho do Fernando Diniz na seleção brasileira. Todavia, eu não acho que é porque ele é um técnico ruim. Eu acho que é porque não tem como você conciliar essa vida de treinador de clube, como o Fluminense é gigante no cenário nacional, e comandar uma seleção brasileira da vida, cara. Isso não tem como dar certo. Hoje mesmo, dia depois do jogo do Brasil, na quarta-feira, dia 22, o Fernando Diniz vai ter um jogo com o Fluminense, tá ligado? E aí, o que você vai fazer? A CBF vai fazer o quê? Ele tava ali no Rio, já ficou lá, já foi para as instalações do Fluminense e vai treinar o time normalmente, pô. Isso é ridículo, ridículo, ridículo. E aí também entrar numa briga muito grande, né? Ai, não pode ficar convocando jogadores que jogam no Brasileirão. Mano, se o cara for bom e joga aqui, convoca. A importância é saber quem é bom, porque nem todo mundo que joga na Europa é ruim, tá ligado? Eu não acho que o André do Fluminense seja ruim, muito pelo contrário, eu acho ele muito bom, volantíssimo fino. Como eu também não acho que o Joeliton do Newcastle é ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom. Eu não acho que o Gabriel Magalhães seja ruim, pelo contrário, ele é muito bom zagueiro também. Só que assim, o ambiente da seleção brasileira está tão ruim, está tão baixo, está tão corrupto, que a gente vai ter que se acostumar a ver esses caras deitando nos seus clubes e simplesmente cagando para a seleção brasileira, né, nesse sentido. E por que isso acontece? Por que os jogadores atualmente não têm tanto amor pela camisa da seleção como se tinha antes, né, que os caras valorizavam muito mais estar pela seleção? Isso pra mim é inteiramente culpa da CBF. Tudo é culpa da CBF. Primeiro, como eu falei no vídeo, acho que foi 2 vídeos atrás que eu falei que o antigo presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ele tinha sido afastado do cargo por assédio sexual e moral.
Só daí você percebe como é o nível da CBF hoje em dia. E hoje quem é o presidente da confederação é o Edinaldo Rodrigues, que também está fazendo trabalho péssimo. Ele não tem presença, ele não tem vontade de fazer o Brasil um time campeão, e tem toda aquela questão de empresário que eu concordo que há na seleção. Esse problema de valorizar o empresário, valorizar o dinheiro, valorizar o jogador e por aí vai. Por exemplo, no começo da confusão que teve na Argentina, os dirigentes da AFA, eles desceram a campo, foram conversar com os árbitros, falaram até com o PM, se eu não me engano. E isso é e o Edinaldo Rodrigues nem sequer deu as caras. Ele nunca dá as caras, na verdade. Ele parece que tá ali só pra fazer a burocracia dele, receber o dinheiro dele e ir embora, tá ligado? Pela visão da CBF também, o Ancelotti ele já está certeza pra vir, mas em outras notícias que vemos aí na Espanha, ele provavelmente vai assinar um contrato com o Real Madrid. E se ele aceitar a renovação com o Real Madrid, é um tapa na nossa cara, tá ligado? Porque a gente ficou com um técnico interino durante meses, esperando esse cara vir, e ele simplesmente não veio por incompetência da CBF, que não sabe fazer, contrato não sabe arrumar, técnico que fica nessa lambança de Fernando Diniz treinando Fluminense, treinando Seleção Brasileira, que é uma bagunça que não dá certo em hipótese alguma. São problemas extracampos que afetam diretamente o que está acontecendo com o Brasil. E a gente corre o risco, por enquanto não é real, né? Porque até o sétimo colocado, se eu não me engano, você é classificado para as eliminatórias, porque agora alterou o formato. E na oitava você vai para a repescagem. Mas, cara, é um baque duríssimo, tá ligado? O Diniz bateu recordes incríveis de perder 3 jogos seguidos nas eliminatórias, perder em casa contra a Argentina em pleno Maracanã pela primeira vez na história, perdeu para a Colômbia pela primeira vez na história também. Então, assim, tá difícil, cara, tá muito difícil. E a gente que fica puto, né, no final da história. Eu fazia muito tempo que eu não ficava puto vendo o jogo da seleção. Nem contra a Croácia eu acho que eu fiquei puto como eu fiquei agora. Eu fiquei mais triste contra a Croácia. E eu digo com total certeza, desde 2014, desde o 7-1, esse é o maior vexame que a seleção brasileira já passou. Por que eu acho isso? Porque, como eu já falei, perder em casa pela primeira vez nas eliminatórias, em pleno Maracanã, contra a Argentina. Isso é ridículo, isso é insanamente terrível pra seleção brasileira, pra nossa imagem, pra tudo que a gente construiu na história do futebol. Horrível, 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 horrível. Isso não é culpa do técnico, isso não é culpa dos jogadores que são ruins ou são bons. Não, eles são muito bons, o elenco do Brasil é riquíssimo, principalmente de jovens talentos. Todavia a CBF é uma completa desgraça, a gente não consegue prosperar na seleção com ela. Pelo menos não do jeito que está agora. Mas é isso que eu tinha pra falar. Foi um vídeo que eu não roteirizei, não produzi direito. Eu só queria, como é que se fala, desabafar um pouco sobre as coisas. Porque eu realmente, verdadeiramente, fiquei muito puto da vida com esse jogo. Que eu pensei, cara, não é possível que esses caras vão perder em casa. Quando começou a confusão, eu já imaginei, meu Deus do céu, esse é um cenário muito ruim pro Brasil jogar. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Por favor, curta, compartilha, comenta. O que é que você acha dessa fase da seleção? Se você acha que o Diniz é culpado, se você acha que os jogadores são culpados, se você acha que a CBF é culpada como eu. Mas interage com o vídeo, faça o que você quiser com o meu conteúdo. E é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Tchau.